Nesta aula vamos estudar alguns aspectos básicos de um processo bastante importante para a teoria de sistemas complexos, na qual existem vários grupos no mundo que estudam hoje em dia e que são processos regulatórios a nível celular. E dentre esses processos regulatórios, nós vamos ver em primeiro lugar como que se dá o processo de regulação da síntese de proteínas, né? Então nós vamos ver um exemplo bastante específico que acontece na bactéria Escherichia coli, não sei se é assim mesmo que se pronuncia. Então, como que se dá a regulação da síntese de proteínas nessa bactéria? Bom, é preciso dizer que o processo de síntese de proteínas é um conjunto de reações bioquímicas que são, digamos assim, muito reativas, e por serem muito reativas, significa que é preciso ter um processo de regulação, um processo de moderação desse conjunto de reações, porque sem esse processo de regulação, o corpo humano, que é ou os animais, né, seriam, digamos assim, máquinas muito fortes de síntese de proteínas, né, e haveria um aumento de proteínas, um aumento de tecidos nos organismos animais descontrolado, né? Então, se não fossem esses processos de regulação na síntese de proteínas, certamente os nossos corpos seriam bastante deformados e bastante grandes, né? Nós não teríamos dispositivos que, vamos dizer assim, cessam em algum momento esse conjunto muito forte de reações que é o processo de síntese de proteínas. Então vamos ver como que isso se dá a nível celular. Bom, o processo de síntese de proteínas é um caso específico do processo de transcrição do conteúdo, né, genético do DNA, né? Então você tem, no momento da replicação do DNA dentro de uma célula, que é feita pelos ribossomos, né? Então o que acontece nesse processo? A molécula de DNA ela é desdobrada em duas metades, né? Então tem uma organela que faz isso, que é o RNA, né? RNA polimerase, e os ribossomos tratam de fazer a transcrição das informações do DNA, do conteúdo genético do DNA, produzindo macromoléculas, né? Então, a partir da sequência aqui de adenosina, das bases, né, de adenosina, citosina, guanina, ele cria, digamos assim, moléculas cuja sequência de, digamos assim, complexos de átomos segue aquele padrão, né? Então, ao fazer essa transcrição, muitas macromoléculas são criadas, e entre elas as proteínas, né? As proteínas são grandes moléculas compostas mais ou menos por sequências de cerca de 100 aminoácidos, né? Então são moléculas bastante grandes. E no caso específico da Escherichia coli, digamos assim, é semelhante ao que acontece com outros organismos, você tem algumas enzimas que fazem a regulação disso, e essas enzimas são produzidas a partir desse processo de replicação, ou seja, há alguns genes, alguns trechos do DNA que ensejam o surgimento de macromoléculas que são enzimas, fazem um papel de enzimas e exercem um papel regulador no processo como um todo. Então nós vamos ver uma tentativa bem sucedida de modelagem desse processo aqui, né? Vamos ver como que nós fazemos isso. No caso particular da E. coli, a enzima que é, digamos assim, uma das principais responsáveis pelo processo regulatório é a beta-galactosidase, que é essa molécula grandona aqui, né? Então aqui ela está
numa representação, uma mera representação, digamos assim, da sua complexidade. Essas fitas que estão aqui não são fitas propriamente ditas, mas são sequências de agrupamentos de átomos, né, ligados, que formam esse formato meio espiralado aí, né? Então, você tem aqui um determinado tipo de sequência de átomos, aqui você tem outros, são átomos diferentes, então aqui está sendo representado por cores diferentes. Então, para ter uma ideia do tamanho dessa macromolécula, basta dizer que aqui é um anel, né, de carbono, e uma bolinha dessa representa um átomo, né? Então, aqui, imagina quantos átomos você não tem constituindo essa molécula aí. Mas as moléculas orgânicas que são responsáveis por processos dinâmicos a nível celular têm um tamanho enorme, né? Um tamanho constituídas comumente por centenas ou milhares de átomos. Então, imagina a complexidade que essa molécula tem, a complexidade das ligações químicas que ela faz, né, que ela proporciona. Então, é muito complicado. Bom, essa macromolécula, essa enzima, a beta-galactosidase, ela vai ser representada no nosso modelo pela letra E maiúsculo, e ela se origina do sequenciamento, né, da replicação de um trecho aqui do DNA do código genético da E. coli, né? E cada trecho, né, dessa parte do DNA da E. coli é responsável pela, digamos assim, criação de uma macromolécula diferente. Então, outra, nesse trecho Y aqui, por exemplo, outra é a permease, que aqui está sendo representada pelo A maiúsculo, né? Então, a permease também vai ser uma enzima bastante importante nesse processo, porque ela vai fazer a regulação da entrada de substâncias na célula que vão servir de matéria-prima para a construção das proteínas, né? Então, ela regula a entrada das substâncias químicas que são necessárias para a construção das proteínas, em particular os aminoácidos, né? E aqui outros trechos do DNA, aqui está um A genérico, produz outras enzimas também. Então, muitas enzimas são produzidas a partir da replicação exercida pelo ribossomo de um determinado trecho do DNA. E existe uma parte do código genético que chama LAC-operon. Esse LAC-operon é um trecho cuja função é basicamente dizer ao sistema como um todo, inicia ou não a produção de proteínas, né? Então, quando o LAC-operon, que é esse trecho aqui, está ativo, então a célula está produzindo proteínas. Quando ele está inativo, então a célula deixa de produzir proteínas. Então, ele, em primeira instância, que regula a produção de proteínas, que dá o start, o início ou não a isso, mas nós vamos ver que o modelo ele prevê que é a beta-galactosidase que indiretamente atua no LAC-operon, fazendo o controle desse processo. Mas antes de visualizar o modelo e ver como que os cientistas estruturaram esse modelo, vamos dar uma olhada no DNA, vamos ter uma noção do tamanho do DNA, qual que é a relação do DNA com o cromossomo, né? Onde que o DNA está no cromossomo. Então, nós temos um esquema visual no qual nós podemos ver isso, né? Então, vamos dar uma olhada nesse esquema. Bom, aqui nós temos uma animação, um esquema que nós vamos usar para demonstrar aonde que fica o DNA no corpo humano, né? Embora a gente está vendo a síntese proteína na E. coli, vamos ter uma ideia do tamanho do DNA no corpo humano, mas digamos assim,
essa animação vai servir para termos essa noção, né? Bom, essa animação foi disponibilizada por um aluno, nós não sabemos qual a origem dela e, digamos assim, não há a indicação de autores, né? Então eu agradeço os autores que eu não conheço e me perdoem se, vamos dizer assim, eu estiver usando indevidamente, né? Então se alguém ficar sabendo que esse vídeo, essa animação tem direitos autorais, então me avisem e eu posso retirar do canal, né? Então aqui nós temos um botão que proporciona a gente fazer um zoom no corpo humano, né? Então nós vamos penetrar no corpo humano, em particular nós vamos focar no intestino, nas paredes do intestino, vamos ver as células que estão ali, né? Então nós temos as células aqui que revestem a parede interna do intestino, né? Então aqui é uma célula e aqui na célula nós temos o núcleo da célula, né? E lógico que o DNA ele vai estar situado ali, né? Bem no núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula nós temos o genoma humano, que seria, vamos dizer assim, o conjunto de cromossomos que está ali, né? É importante dizer que quase toda célula tem informação genética e nas mitocôndrias nós temos também informação genética que não é exatamente igual, né, de um tipo de célula para outro tipo de célula, né? Então quando a gente fala em, digamos assim, desvendar o DNA humano, a gente tem que ter noção dessas coisas, né? Então você tem diferenças no código genético de diversas células diferenciadas, embora você tenha muito em comum, né? Então vamos pegar apenas um cromossomo agora. Então o cromossomo, né, como a gente pode lembrar lá do ensino médio, é uma espécie de haste dupla que é ligada aqui no meio, né? Então dentro do cromossomo é que vai estar a informação genética, né, do nosso corpo, né? Então nós sabemos que os seres humanos eles têm uma quantidade definida de cromossomos, né? Cada tipo de criatura diferente tem um diferente número de cromossomos, e dentro de cada um deles vai estar o código genético, né? Então também o código genético de cada cromossomo pode ter as suas diferenças, porque também a replicação ela nunca é perfeita, né? Então vamos pegar um trecho do cromossomo, né? E aqui cada perna do cromossomo é dividido em faixas, né? Então vamos ver aqui uma das faixas. Então cada faixa é constituída de um conjunto, uma molécula muito grande, uma sequência de complexos atômicos interligados que formam uma grande espiral, né? Então essa espiral aqui ainda não é o DNA. Então vamos fazer um zoom nessa espiral e a gente vê que essa espiral ela tem um certo grau de complexidade, né? Então você tem um eixo maior aqui, né? Uma estrutura maior, e ligada a essa estrutura maior estão diversos círculos aqui, elipses, né? Que são chamados de laços de cromatina. Então cada laço desse, cada elipse dessa é feita também de sequências enormes de átomos interligados. Então vamos pegar um trecho dessas cromatinas, né? Então vocês veem o quanto de zoom que nós estamos fazendo. Então essas cromatinas elas são formadas por um conjunto de discos, né? Que nós chamamos de nucleossomos, né? Então você tem discos aqui e fazendo um zoom nesses discos, aí você vai encontrar o DNA. Então você vê que o tamanho da molécula do DNA comparado ao cromossomo é muito, muito, muito maior. Você tem assim, diferenças de ordem de grandeza, de tamanho, né? Então, muitas vezes a gente pensa que
cada perninha do cromossomo é um DNA mesmo, né? Tem esse formato aqui, mas não. O nível que você tem que mergulhar, digamos assim, no microscópico para chegar no tamanho do DNA é muito alto, né? Muito forte. Então você tem que diminuir muito o tamanho e observar. Então vocês veem como que a estrutura do cromossomo é complexa. E agora vamos ver um trecho aqui do DNA, né? Então, no DNA, aí sim que nós chegamos nas bases, né, do DNA, que é a adenosina, guanina, citosina, né? Então, são aquelas, vamos dizer assim, aqueles conjuntos de átomos. Então, observando a base mais atentamente, né, é que nós chegamos no nível atômico propriamente dito, né? Então, cada uma dessas bases já é um conjunto bastante grande de átomos, né? Então você imagina o DNA como um todo e você imagina o cromossomo como um todo, o quão complexo que é. Então, digamos assim, modelar isso não é um processo fácil e obter dados experimentais a respeito do que está acontecendo é um desafio bastante grande para microquímica e microbiologia atuais. Bom, voltando aqui ao nosso Lacke-Operon e o trecho da sequência genética da E. coli, agora nossa tarefa é montar um modelo para a síntese de proteínas, né? Então, como que vai ser esse modelo? Bom, o modelo sempre é construído a partir de observações experimentais, né? Então você já tinha que ter essa informação de quais eram os trechos do DNA da E. coli, qual é o trecho que produz cada enzima e qual que é o papel de cada enzima no processo. Então, aqui nós temos que a permease regula a permeabilidade celular, né, para a entrada da substância indutora. Então, vamos chamar aqui a substância indutora I. Essa substância indutora é que vai, vamos dizer assim, ser a estimuladora do processo de síntese de proteínas, né? Então, essa substância inibe o gene repressor R. Então nós temos, isso é observação experimental. Então nós temos uma parte da sequência aqui, do código genético, que cria uma substância, né, uma macromolécula R, que é a repressora do processo. Então quanto mais dessas moléculas forem criadas, quanto maior a concentração delas no meio, mais ela vai passar a inibir o processo, né? Então você tem, vamos dizer assim, o operon que no estado ativo vai favorecer o processo e ter essa parte da sequência que vai oportunizar a criação de uma substância repressora, né? Agora, essa substância repressora, ela pode estar no estado ativo ou no estado inativo, né? Então, se ela estiver no estado ativo, que vamos representar por R, ela vai inibir o processo. Se ela estiver no estado passivo, né? Não está no estado ativo, vamos representar por R', então ela não vai exercer o papel de repressora do processo, então o processo vai poder acontecer, digamos assim, livremente, né? Então o gene repressor, ele tem a função de não deixar a quantidade de proteínas crescer sem limites dentro da célula, pois o processo de síntese é muito intenso. Então, o que nós havíamos afirmado antes, né? Então, a junção de aminoácidos na forma de uma proteína é uma coisa que acontece muito facilmente. As substâncias químicas envolvidas, os aminoácidos, eles são muito reativos quimicamente. Então, se você não tiver um processo repressor, um processo controlador disso, os tecidos humanos crescem, vamos dizer assim, ilimitadamente, né? E esse processo, esse crescimento ilimitado, tem muito a ver com o câncer, né? Então, uma das
das explicações que nós temos hoje em dia, uma das hipóteses através da qual nós podemos compreender o porquê que as células cancerígenas se reproduzem mais rapidamente do que as células normais, possivelmente tem a ver com danos no trecho da sequência genética humana, onde estão genes reguladores, né? Com relação a isso, é importante dizer algo a respeito do projeto Genoma, né? Então, antes do projeto Genoma ser levado a cabo, ou seja, quando se estava planejando a execução do projeto Genoma, então se imaginava que, ao desvendar como são a distribuição das bases ao longo de todo o DNA humano, em todos os cromossomos de uma célula humana, se poderia determinar, vamos dizer assim, a natureza de todas as doenças humanas e possivelmente a cura de todas as doenças humanas, né? Então também poderia se determinar ou ver em que trecho do DNA estariam cada uma das características humanas, né? Então essa perspectiva que você tinha, talvez não pelos cientistas que estavam à frente do projeto, mas, digamos assim, da população como um todo, né? Então havia uma mística, digamos assim, na qual se imaginava que, ao decifrar o código genético humano, nós saberíamos cada uma de nossas características físicas, de que parte do gene nós poderíamos atribuir isso. Então, por exemplo, se o cabelo é grosso ou fino, né? Bom, a cor dos olhos esse é mais fácil, mas talvez a cor da pele, vamos dizer, se o nariz é comprido ou curto, se as orelhas têm lóbulo ou não, né? Então, todas essas características, né? Se a pessoa tem um pulmão mais desenvolvido ou não, que todas as características estariam ali explícitas no DNA humano. Aí que veio a prática, né? A realidade da coisa, né? Então, o que se observou ao fazer o sequenciamento genético humano? Que a grande maioria dos genes não tem, digamos assim, função de determinar alguma característica humana, né? Até em determinada altura da compreensão de como que o DNA tem a ver com as características humanas, se chegou à conclusão que a maioria dos genes humanos são genes lixo, ou seja, que eles não têm função nenhuma, né? Então, a maior parte do código genético humano é constituída por genes lixos. Um gene é uma parte do código genético, né? E depois ficou bastante claro que essas partes, esses genes lixo, aquilo que aparentemente não tinha serventia, são todos genes reguladores, né? Então, basicamente, a maior parte do código genético humano é constituído por genes reguladores, e possivelmente de todos os animais e os seres vivos também. Ou seja, para que você tenha uma forma bem definida no organismo, você tem uma certa ordem, né, na confecção, na conformação de moléculas que constituem um organismo vivo, é necessário que você tenha muitos genes reguladores, né? Poucos são os genes que, vamos dizer assim, servem para a criação, a constituição de moléculas específicas, né? A grande maioria são genes reguladores, né? E, naturalmente, quando você tem agentes cancerígenos, esses agentes cancerígenos são os agentes que danificam o código genético humano, e como a maioria dos genes é regulatório, então é muito mais provável que você danifique esses genes responsáveis por processos de regulação. Então, isso quer dizer que, vamos dizer assim, esses agentes cancerígenos, eles têm o papel, efetivamente, de, vamos dizer assim, desorganizar a regulação dos processos bioquímicos no corpo humano. Então, se o processo de regulação de síntese de proteínas é desregulado,
a consequência imediata disso é que as células vão crescer mais rapidamente, porque o processo de síntese de proteínas vai ser, digamos assim, facilitado, né? Então, as proteínas vão estar sendo sintetizadas numa taxa mais alta. Então, isso pode ser uma explicação que está, digamos assim, como uma hipótese bastante razoável para explicar o porquê que o tumor cancerígeno ele cresce e ocupa o lugar de células saudáveis, né? Mas essa é outra história. Vamos voltar à síntese de proteínas na E. coli, tá? Então, esse aqui é o modelo que nós vamos fazer, pelo menos o modelo inicial, depois nós vamos modificar ele, né? Então, as flechinhas nos dão a dinâmica do modelo, né? Então, esse trecho Z, ele cria a beta-galactosidase, esse trecho Y, ele origina a permease regula a entrada da substância indutora na célula. Então, aqui eu tenho a substância indutora externa, né, fora da célula, e aqui eu tenho a substância indutora interna à célula, né? Então, aqui é a substância indutora que entrou na célula. Isso é regulado pela permease, né? Então, essa substância indutora, ela atua sobre a substância repressora, inibindo-a, né? Então, inativando-a. E quando isso é inativado, aí o processo de síntese de proteínas vai acontecer, né? Quando a substância repressora ela está ativa, ela inibe o lac-operon aqui, né? Então ele fica desligado. Aqui está o sinal menos. Mas se a substância indutora inibe o repressor, então o O vai ficar positivo, então aí vai se dar o processo de síntese de proteínas. Então, nós vamos assim ter um indicativo sobre o fluxo, né? A velocidade com que, e a quantidade, né, com que as moléculas de proteínas são sintetizadas, olhando o né, o estado ativo ou não do lac-operon, tá? do O aqui, esse trecho do DNA, né? Então, veja bem, aqui eu fiz o esquema da dinâmica do processo. Então, esse é o primeiro passo no processo de modelagem. E aí, qual que é o segundo passo? O segundo passo é transformar isso num equivalente a reações químicas, né? De fato, no fundo, nós temos reações químicas aqui, mas nós estamos vendo isso de um ponto de vista macro, né? Do ponto de vista de formação de macromoléculas. Mas veja bem como que nós vamos... vamos dizer assim, transformar isso num conjunto de reações equivalentes. Primeira coisa que nós vamos introduzir no modelo é que a substância repressora ela pode mudar de estado, né? Ela pode estar no estado ativo e pode estar no estado inativo. Então nós vamos colocar uma probabilidade disso acontecer, né? Então ela tem uma probabilidade natural de ir para um estado ou outro, independente de outras substâncias, né? Então esse é um processo necessário aqui na nossa modelagem. Então, aqui eu tenho uma flechinha de duplo sentido, né? De duplo sentido. Então, vamos ver mais o que podemos traduzir em termos de reações equivalentes. Então, aqui eu tenho que a substância repressora atua no lac-operon ativo e vai desativá-lo. Então, aqui é o processo pelo qual a substância repressora ela inibe a ativação da síntese de proteínas, né? Então, isso também faz parte do modelo, isso é um processo fundamental do modelo. Então, eu vou dizer que isso acontece em dupla mão, né? Então, a maioria das reações aqui vão acontecer em duplo sentido, ou seja, a substância repressora pode inibir o lac-operon, mas também o lac-operon ele pode ser ativado, né, mesmo na presença de R, com uma probabilidade K2'. Né? Bom, na verdade, o que vai dizer para nós se é uma flecha de mão única, como aqui, ou uma flecha de mão dupla, são os resultados experimentais, né? Nós temos que estudar o que acontece, né? Então, se esse fenômeno aqui é observado, esse fenômeno do O
menos indo para O mais R é observado, então eu tenho que incluí-lo aqui no meu modelo, né? Terceira reação equivalente que nós vamos colocar aqui é a atuação da substância indutora sobre o repressor, a substância repressora, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai destruir a substância repressora. Então, é como se ela fizesse a substância repressora desaparecer, então sua concentração diminui, consequentemente, isso vai favorecer o LAC operam ficar ativo, né? Então, aqui, o que é observado é que a substância indutora atua em R dessa forma. Ele faz uma reação química e faz com que a quantidade de R diminua, né? Quer dizer, o R vai desaparecer no processo. E pode acontecer ao contrário também, isso também é observado, né? Aqui, CNI significa que essa reação não é de uma molécula para uma molécula. Eu preciso de N moléculas de I para reagir com a molécula de R, né? O processo 4 é o processo efetivamente de síntese de proteínas, né? Então, esse ETA aqui seriam os aminoácidos que vão constituir a proteína, né? Então, ela, sob a ação do LAC operon ativado, vai formar as moléculas, né? Então, digamos assim, o LAC operon vai continuar ativo nesse processo, mas ele é necessário estar ativo para que ela aconteça, né? E vai formar a beta-galactosidase, vai formar a mitose, né? Mitose não, a permease, e vai formar outras proteínas também, né? Outras macromoléculas aqui que não está explícito aqui, porque não são variáveis, estão do lado direito da reação. E observe que essa reação não tem o inverso, né? Então não é observado a degradação dessas enzimas nos aminoácidos originais, né? Essa reação aqui, ela é irreversível, vamos dizer assim, né? Aqui a reação 5 seria a atuação da permease permitindo a entrada da substância indutora, né? Então você tem a permease agindo quando você tem moléculas indutoras fora da célula, né? Então o I externo, né? Por meio da permease, ela se transforma em interno, né? Então essa aqui é um processo de entrada, nem é um processo tanto químico, né? Um processo meio químico, meio físico, né? Mas a gente pode traduzir em termos de uma reação equivalente, né? E o inverso também pode acontecer. Então é observado também que as substâncias internas também podem sair. É lógico que quando a permease abre a membrana, tanto moléculas de fora podem entrar quanto as de dentro podem sair, né? Mas sendo o K5 maior que o K5', você tem uma entrada líquida, efetivamente, de substâncias indutoras, né? E as reações 6 e 7 são reações que vão dizer para a gente que tanto a permease como a beta-galactosidase, elas têm uma certa meia-vida, ou seja, elas podem se degenerar, se degradar no meio celular, né? Então, elas não são eternas, né? Então, também pode ser medido a taxa com que essa degradação acontece, K6 para permease e K7 para beta-galactosidase. Bom, então esse é o equivalente em termos de reações químicas do modelo que nós formulamos anteriormente. Então esse seria o segundo passo, né? Chegar nesse conjunto de reações equivalentes. E qual que seria o terceiro passo? O terceiro passo é transformar isso num conjunto de equações diferenciais, né? Então eu tenho que demarcar quais são as variáveis, quais são as substâncias que normalmente não variam muito de concentração, então teria os parâmetros de controle, né? Algumas coisas não são propriamente concentrações, por exemplo, aqui é um estado do LAC operon, o ativo negativo. Isso aqui não é uma substância química que está fazendo propriamente, né? Fazendo uma reação química, né? Embora esse processo como todo envolve muitas reações químicas, né? Basta dizer também que esse modelo é um modelo bastante simplificado, é um modelo mínimo,
para poder descrever o processo, né? Porque por trás disso existem muitas outras reações que, digamos assim, não têm uma importância tão central quanto essas daqui, né? Bom, como havia falado, aquele eta que aparece aqui são os aminoácidos, né? A matéria-prima para a constituição das proteínas, né? Então, cada proteína é uma cadeia de aproximadamente 100 aminoácidos. Bom, aqui tem um texto, né, em inglês que descreve as etapas, né, do processo, né, cada uma daquelas equivalentes reações que nós vimos antes, né. Então aqui, se alguém quiser ler isso aqui direitinho, pode parar o vídeo, mas é mais ou menos o que eu falei agora, né, alguns minutos atrás. E aqui nós temos as equações diferenciais equivalentes que podem ser retiradas daquelas reações químicas equivalentes, né? Então, nós vamos ter como variáveis aqui a concentração da substância repressora, o estado do lac operam, né? Particularmente interessa o estado ativo dele, né? Como que varia o estado ativo dele com o tempo, a concentração de beta-galactosidase, a concentração de permease e a concentração de substância indutora dentro da célula, né? Então, o II. E a dedução dessas equações segue exatamente o mesmo esquema que vimos antes de transformar um conjunto de reações químicas em um conjunto de equações diferenciais. Então, vamos pegar apenas uma delas e analisar e ver como que é esse processo, vamos relembrar esse processo. Então, vamos pegar aqui do lac operam, né? O O+. Então, vamos ver em quais reações eu tenho O+, nesse conjunto, e o número de reações em que tiver O+, vai corresponder ao número de termos da equação diferencial para o O+. Então, eu tenho o O+, aqui no item 2, né, na reação 2, e tenho também na 4, né? Então, veja bem, essa primeira aqui, ó, o R mais O+, que com uma taxa K2 produz O-. Então, essa é uma reação de desaparecimento do O+, né? Ele vai se transformar no O-. Então, esse termo vai ter que ser negativo e a taxa que eu vou ter vai ser, então, K2RO+. Então, vai ficar menos K2RO+. Então, vamos ver que se bate aqui, ó, menos K2RO+. E aí, ainda eu teria K2 mais K2' O-. Da onde que vem esse termo aí, né? Então, ele vem daqui, do inverso aqui, né? Que é o K2', ó. Então, aqui, o inverso é uma reação de produção de O+, né? Então, ele vai ser um termo positivo. Com que taxa? Sempre é o K correspondente e o que está na parte de trás da flecha, né? Então, vai ser K2' vezes O-, né? K2' mais K2' vezes O-. Então, isso nos dá a variação do O+ ao longo do tempo. Então, mas e a outra reação, né? Nós havíamos mencionado que eu tenho O+ nessa reação. Mas reparem que essa reação não é uma reação nem de produção de O+, e nem de extinção de O+, de diminuição de O+, né? Porque eu tenho um O+ aqui e eu tenho outro O+ aqui. Então, ela é neutra, digamos assim, na variação temporal do O+. Ela não contribui para a variação temporal do O+, né? Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar a variação da beta-galactosidase, da concentração da beta-galactosidase, né? Então, vamos ver onde que tem o E aqui. Eu vou ter o E na equação 4, que é uma equação de produção de E, e vou ter na 7, que é uma reação de extinção de E. Então, essa aqui vai ter que me dar um termo negativo, né? Igual a quanto? Então, vai ser menos K7E. Então, aqui vai ter que ter uma equação que é menos K7E, ó. E a outra é eta K4O+. Então, vamos ver se bate. Então, que vai ser responsável por essa. Ó, essa
é uma reação de produção de E. Então o termo vai ser positivo. Com que taxa? K4 eta O mais. Então vamos lá. K4 eta O mais. Né? Então assim que nós chegamos nas equações diferenciais. Né? Então esse seria o terceiro passo da nossa receita de bolo. Então o passo seguinte é simular isso no computador, simular isso numericamente no computador e verificar como que o R, o O, mais o E, o M e o II variam no tempo, né? Se aumenta, diminui, se tem ciclos ou não, né? Então, em geral, a primeira coisa que a gente faz é verificar a condição de estado estacionário, né? Então, aqui a gente tem uma análise de estado estacionário. Então, significa que é possível estado estacionário. Aqui nós temos um diagrama de E contra o log de IE, né? Então, como que eu posso ter valores de estacionário para E em função da concentração externa de substâncias indutores, né? Então, a gente vê que a concentração de beta-galactosidase, ela pode ter valores de estado estacionário ali, né? E aí a gente poderia fazer análise de... Bom, só que isso é uma função de outras variáveis, né? Função do II, mas existe valores de estado estacionário. Então, e também nós podemos fazer uma análise de estabilidade e ver se esses valores de estado estacionário, essa faixa de valores de estado estacionário, pode ser instável ou estável. Bom, acontece que ao rodar esse modelo, o que cientistas constataram é que nesse caso nós não temos instabilidade de valores de estado estacionário. Então, isso quer dizer que nós não temos ciclos possíveis. E o resultado da simulação, e também não tem, digamos assim, pontos fixos, né? Então, o resultado da simulação, ou seja, quanto que o E vai variar com o tempo, dá alguma coisa que é absolutamente crescente. Sempre crescente. Vamos dizer assim que aqui nós temos como que o E varia ao longo do tempo, só que o tempo ele não está medido em segundos, mas normalmente os microbiólogos, eles costumam medir o tempo a partir da quantidade de bactérias, né? No caso aí, na quantidade, medindo a quantidade de E. coli que tem numa amostra, né? Então, como as bactérias se reproduzem exponencialmente, então você também tem uma medida do tempo. Então, você graficar o E contra o tempo e graficar contra a quantidade de bactérias é equivalente, né? E o que se observa nessa simulação é que a quantidade de enzimas E sempre cresce. Você não tem um processo de regulação. Então, se a beta-galactosidase está sempre crescendo, isso significa também que as proteínas estão sempre aumentando de quantidade. Então, você não tem regulação nenhuma nesse processo. Só que nós, no nosso modelo, nós não inserimos o papel da beta-galactosidase enquanto agente regulador. Nós inserimos apenas o papel da permease, regulando a entrada da substância indutora, e o papel da substância repressora, né? Então, poderia-se imaginar que apenas a existência da substância repressora e da permease seria suficiente para regular o processo, né? Então, nós vemos aqui o resultado de um modelo que prevê que a quantidade de proteínas vai aumentar indefinidamente. Então, a Escherichia coli deveria aumentar de tamanho e se reproduzir indefinidamente, não importa o que acontecesse, né? Então, o mundo hoje em dia seria todo o carbono existente no mundo hoje em dia seria na forma de E. coli, né? Isso não acontece, né? Então, há processos que devem inibir a produção de proteínas nessa bactéria. E também o que iria acontecer é que as bactérias iam crescer tanto e provavelmente iam ficar disformes e não iam conseguir nem se reproduzir, nem ir adiante, né? Então, o que os cientistas viram é que descobriram o papel regulador dessa enzima e tiveram que introduzir
esse processo, né? Como que a beta-galactosidase aqui, ela vai poder exercer um papel adicional regulatório no processo. Então, a gente tem que reformular o modelo, né? Então, criando aqui, ou inserindo aqui, a maneira com que a beta-galactosidase vai atuar. Então, também tem que ser estudado experimentalmente qual que é o papel dessa enzima dentro do processo. Então, se verificou que essa enzima, ela reage com a substância indutora e forma outras moléculas, né, de glucose ou galactose, né, e esse G aqui, né, que seriam essas moléculas, elas também vão atuar no processo de mudança da substância repressora no estado ativo e no estado ativo, ou seja, elas vão influenciar digamos assim, a ativação, né, vão dar um impulso adicional à ativação da substância repressora. E com isso, a beta-galactosidase ela pode inibir a produção de proteínas, né? Então, nós temos que acrescentar termos no nosso modelo, né? Então, isso aqui vai ter que ser acrescentado, né? Então, nós temos que acrescentar esse processo no nosso modelo, né? Primeiro, a glucose ou galactose atuando sobre o gene repressor na sua forma inativa, ela vai fazer com que o gene repressor se ative, né? Então tem uma reação química aqui acontecendo, que é de duplo sentido também, né? E outro também é a própria ação da beta-galactosidase com a substância indutora, né? Então, essa reação química vai produzir o G que vai ter esse papel no gene repressor, né? Então, nós temos que acrescentar essas duas reações químicas equivalentes no nosso modelo e, com isso, as nossas equações diferenciais vão ser acrescidas de outros termos também, né? Vamos ver aqui se a gente consegue mostrar. Bom, é sempre necessário fazer mudança de variáveis, né? Mas não vou entrar tanto nesse detalhe, né? Então, aqui você chega a algumas equações que são um pouco mais complicadas, né? Para descrever a variação temporal do G e do II, né? E, consequentemente, do E, tá? Porque também essas equações diferenciais estão todas acopladas, né? Então, o que acontece com uma variável vai afetar o que acontece com a outra variável. E, é claro, são equações diferenciais não lineares, né? Aqui, por exemplo, você tem o g ao quadrado, mesmo que não fosse o quadrado, que já seria um termo não linear, porque é o g multiplicado pelo r', né? Então, você tem um forte caráter não linear para essas equações aí, né? E, finalmente, com essa introdução, com a introdução do papel da beta-galactosidase no tudo, né, você tem que o modelo prevê a existência de ciclos, né? Então, você tem aqui um ciclo a partir do qual, digamos assim, a produção de proteínas ela pode aumentar e diminuir, mas dentro de intervalos vamos dizer assim, razoáveis para o pleno funcionamento da célula, né? Então, aqui nós temos, na verdade, dois ciclos limites, né? A análise de estabilidade aponta isso. Um ciclo limite instável de 110 minutos, que é esse que está pontilhado aqui, e um ciclo estável de cerca de 300 minutos, que é esse maior aqui, né? Então, aqui, na verdade, ela estava indo para o ciclo limite. Essa área maior aqui, que representa o ciclo limite de 300 minutos. Então, a produção de proteínas na E. coli, ela tem um ciclo de 300 minutos, né? 300 minutos são 5 horas, né? Então, a cada 5 horas você tem, digamos assim, um pico da produção de proteínas e alternadamente você tem também mínimos, né, de produção de proteína, né? É lógico que isso é variável, vai depender do fato de que se o laqueoperon é acionado ou não, porque
há momentos em que as células precisam produzir mais proteínas, então, mais uma maneira de regular isso é mudando a concentração da substância indutora fora da célula, né? Então, isso também exerce um papel regulatório adicional, né? Mas enquanto as proteínas elas estão sendo produzidas, elas não fazem de maneira descontrolada, né? Você tem um controle na produção dessas proteínas aí, né? Então, esse aqui que é essencialmente, de maneira um tanto superficial, mas também o objetivo dessa aula foi a gente ver como que aquela receita de bolo de modelagem, ela é usada em diversos exemplos, né, dentro da teoria de sistemas complexos, e nesse caso particular foi o processo de síntese de proteínas.